Corinthians tem uma reforma no estatuto prevendo SAF e teve a apresentação do projeto Safiel no Museu do Futebol. Você estava lá, Vessa? Passei lá antes de chegar aqui no nosso estúdio. Vamos lá, primeiro começou ontem com o anúncio do presidente do Conselho Deliberativo de mudanças que serão propostas para o novo estatuto. Rolou a coletiva, eles mandaram um documento para a imprensa e tudo mais e também para os conselheiros. São vários itens lá que podem ser modificados no estatuto. Gostei de alguns, outros não. Então, o fato de colocar, por exemplo, à disposição a possibilidade do fiel torcedor ter direito ao voto, que isso nunca tinha feito, nunca tinha acontecido, eu acho bacana. É uma iniciativa bacana, louvável, porque as outras administrações só enrolaram o torcedor e isso vai acabar acontecendo. É óbvio que dentro dessa possibilidade eu também tenho minhas divergências. É o plano sócio do futebol que você tem que esperar 4 anos, por exemplo, pagando 4 anos para depois ter direito ao voto, que seria só para 2030, na eleição de 2030, e não poderia votar, por exemplo, em 2026. Então tem ali essas situações. Para passar esse projeto, assim como o projeto de SAF, teria que ter 2/3 dos votos. Todas as eleições no Corinthians são maioria simples, 50% mais 1. Agora essas duas não, tem que ser 2/3, ou seja, 66%. Por quê? Por que mudar agora? Por que dar essa dificultada para poder passar o projeto? Então eu tenho minhas restrições também em relação a alguns desses itens, mas de qualquer maneira vai ser colocado. Esse é um anteprojeto, ou seja, não é nem um projeto. Textos, vírgulas, frases vão ser ainda modificadas e melhoradas antes de passar pelo crivo, por exemplo, do Conselho Deliberativo. Caso passe esses itens todos, aí ainda tem a Assembleia dos Sócios. Isso foi ontem. Entre essas coisas apresentadas ontem, uma das cláusulas, que eu repito, um dos artigos pode ser ainda modificado, porque está pegando mal, é que numa possível SAF, 49% é o que poderia ser vendido para o investidor, para que o clube ficasse com 51% majoritário e com o controle das ações do clube. E aí hoje, na apresentação da Safiel, que é um projeto que seria com a participação dos torcedores, na qual os torcedores investiriam e seria um investimento como se fosse um investimento qualquer um na bolsa e tudo mais, com cotas ali que você também abriria para empresas, para empresários e tudo mais. E a apresentação rolou hoje, uma boa apresentação. Eles deixaram claro que dificilmente um investidor ou um grupo de investidores farão parte diante de um cenário de 49% para aquelas pessoas que colocaram o clube nessa situação poderem ainda ter os 51% e mandar. Então não faz muito sentido, né? Você vai aportar, você vai ajudar, você vai criar uma SAF para aqueles caras que te destruíram financeiramente ainda permanecerem com 51%. Então talvez isso ainda vai ser um motivo de ajuste nesse anteprojeto na hora de virar o projeto, de falar, gente, vocês estão querendo abrir a possibilidade de uma SAF, mas a SAF com 49% não é a Safiel. Qualquer outra não vai acontecer. Então essa é uma situação que foi colocada hoje também como já um obstáculo nesse sentido. O de ontem já deu bastante ruído interno, porque ele dá uma proibida, por exemplo, de parentes de conselheiros fazerem parte ou serem funcionários do clube e tudo mais, aí já pegou mal, então já está tendo uma rusga ali dentro. Ou seja, é uma politicagem muito grande, é muito difícil. Diante desse cenário, a gente sente que pessoas que não querem fazer nada de diferente, pessoas que... E aí você pergunta para as pessoas, tá bom, você não quer SAF, você não quer fazer... qual é a sua solução? Bem, eu não tenho ainda uma solução. Então, ou seja, as pessoas não têm solução e quando aparece um projeto desse, que aparentemente todo mundo está nítido para o torcedor, que é um projeto sério, de pessoas que não são nem sócias do clube, que só querem ajudar o clube, que apresentaram um projeto, uma tentativa de sair dessa situação com um aporte bacana, que tiraria o clube de um aporte que já ajudaria muito inicialmente a parte financeira e que tem estruturação para 5 anos, um negócio... Aí simplesmente a pessoa, eu não quero aquele, mas eu também não tenho nada de projeto novo. Então realmente é bem complicada a situação.
politicamente aí vamos ter muitos problemas daqui para frente, mas vamos ver. Eu repito o que eu disse ontem, está acontecendo uma reforma tributária no nosso país, passou já pelos deputados, se não me engano está com os senadores, e daqui a pouco o presidente Lula vai sancionar para começar em 2027. Virar SAF, se você não virar, você vai rasgar de 70 a 80 milhões no caso do Corinthians. Porque o imposto para quem virar empresa vai ser de 5 a 5,5%. Para quem não virar, clube associativo vai pagar 11%. 7% para quem fatura 1 bilhão ou quase 1 bilhão é jogar 70 milhões, 80 na lata do lixo. Ou seja, ou você vira ou você vira. Porque você não vai poder arcar para continuar como clube social, já que o imposto a partir de 27 vai mudar para quem não virar. Então não é nem questão da situação financeira. O Palmeiras vai ter que se enquadrar, porque se não se enquadrar vai pagar 11%. O Flamengo vai ter que se enquadrar, vai ter que pagar 11% para poder, ou seja, virar 5% do imposto a partir de 2027. A reforma tributária está tramitando lá em Brasília, está caminhando. Então, acho que é uma questão do Corinthians se enquadrar com a modernidade. O mundo mudou, a sociedade mudou. Você vai para o jogo com o facial. Você não precisa levar nem a carteira para o jogo. Nem a carteira, nem dinheiro, nem cartão, nem nada. Você põe o seu olho e entra no estádio. Quando isso foi pensado lá atrás? Quando a gente imaginava que isso ia acontecer? Jamais. É assim que é hoje nos estados. Então, a sociedade foi mudando, as coisas foram mudando e não sustenta mais esse sistema político de clube social. E agora, com essa mudança tributária, menos ainda. Tá defendendo a SAF agora. Tô, já há muito tempo. Eu só vejo duas soluções para o Corinthians. Ou SAF ou recuperação judicial. Não tem uma terceira via. Quando você chega a 2,7 bilhões, eu não consigo mais enxergar uma outra maneira do Corinthians sair dessa situação se não for vendido, seja por uma sociedade do torcedor, seja por um comprador ou simplesmente com uma recuperação judicial. Eu simplesmente não vejo uma terceira solução. E aí, Massa? Que o Vessa está desesperado, né? E no desespero a gente faz qualquer negócio, né? Ele não consegue ver uma saída, né, para o Corinthians. Agora, existe saída sem SAF, mas ninguém quer correr esse risco, né? Mas o meu ponto é sempre assim, 1 ainda bilhão, dá. claro que dá. 1 bilhão e quanto de arrecadação? 1 bilhão ano passado e esse ano a previsão é de 800. Caiu, então. Porque vendeu o jogador ano passado e tal, e esse ano não vendeu. Certo. Preferiu permanecer com todo mundo. Teria batido 1 bilhão se vendesse o Yuri por 200. É possível fazer sem SAF, tá? E fragilizado desse jeito. O Corinthians, não sei se vai acatar ou vai aceitar qualquer proposta de SAF. Para mim é muito difícil entender isso. Um time como o Corinthians, com a torcida que tem, com tudo que tem, com o patrimônio que tem, realmente é de uma incapacidade brutal, né? Porque se você põe o pé no freio nas dívidas, se você renegocia, começa a pagar, para de gastar dinheiro, aí tem que... Esse é o drama, né, cara? Porque da onde vem o dinheiro, né? A maioria vem do futebol, né? Você tem que gastar menos no futebol e você vai correr risco, né? Você vai correr risco de ser rebaixado e aí o torcedor não aceita hoje isso. Em dia os torneios dão muito dinheiro. Então, se você não ganha, também aí, tem menos receita ainda, né? Então, mas aí você tem lá um patrimônio enorme, né? Que fica num lugar bem perto do aeroporto. Já falei sobre isso milhões de vezes, mas ninguém dá ouvidos. É incrível. É inacreditável como as pessoas não dão ouvidos a isso, né? E o Corinthians poderia fazer algum tipo de negócio bom para ele, né? Para receber uma boa parte do dinheiro à vista. Cara, é assim, ó. Quando eu nasci, fui criado na Vila Madalena. Eu nasci na Rua Paulistana. Depois minha mãe e meu irmão continuaram morando lá. Eu saí para estudar e tal. E depois a casa era uma casa com 3 quartos, com quintal, 76 metros quadrados no terreno. E aí depois minha mãe saiu, porque meu irmão também casou, foi embora. Ela foi morar no apartamento e alugava aquela casa para completar a renda dela, né? Gente,
aquele imóvel de 76 metros quadrados, as incorporadoras tomaram conta da Vila. Vocês já viram a Vila Madalena? Sim. Parece Moro lá Manhattan. do lado. Parece Manhattan. Sim. Outro dia eu quis atravessar para chegar num compromisso, não consegui. Eu troquei o restaurante com as pessoas porque eu tive que voltar para trás, eu não conseguia andar. E o imóvel foi vendido por um dinheiro que, se fosse vendido para qualquer pessoa, assim, normal, mas bem mais caro, né? Então, eu não consigo, só a incompetência é que pode levar o Corinthians a um lugar como esse. Você tem um estádio enorme, que é a Fazendinha, não é enorme para público, mas tem um terreno enorme. Você está ali a 25 metros do aeroporto, você está ali perto do Tatuapé. O bairro é Tatuapé, não? É. Então você está no Tatuapé, que hoje é um bairro completamente diferente do que já foi antes, certo? Você tem um parque perto, que é o Parque do Piqueri, que é do lado. Quer dizer, você poderia fazer uma série de ações ali com esse terreno e arrecadar o dinheiro para tirar a dívida de curto prazo e recolocar o Corinthians no lugar dele. Mas é mais fácil vender o clube, né? É mais fácil vender o clube. Não vai... Desse modelo que o Vessa tá contando aqui pra gente, se as pessoas que entrarem, seja torcedor, seja eu, seja o Vessa, seja qualquer um, se elas não tiverem controle sobre o futebol, ninguém vai pôr dinheiro. E aí é um momento, né, uma coisa que você começa e não sabe como termina. Vide Botafogo, né? Vamos lá, rapaziada, vamos falar do Coringão que encara o Grêmio no final de semana. Ei, Laia, que jogo, hein, rapaziada? Mas assim, acho que vai ser um jogo mais tranquilo em relação a últimos confrontos que a gente viu, né, em relação a Corinthians e Grêmio. Não que os dois não tenham aspirações na tabela, e tem, né, o Grêmio tá vivendo um bom momento também depois dos reforços, mas ambos estão na mesma posição na tabela, né? Inclusive separados apenas pelos critérios, um saldo de gols aí. O Corinthians está na frente do Grêmio, na primeira página, 10º colocado, e o Grêmio, 11º. O jogo é na Neoquímica Arena, no primeiro turno terminou 1-1, gol do Breno Bidon, inclusive de fora da área, um belíssimo gol. E nos últimos tempos, na Neoquímica Arena, tem acontecido jogos emblemáticos, né? Empates ou um 4-4, né? Como foi lá em 2023. Mas enfim, sempre é um confronto interessante, né? Ainda mais pra mim, né? Ainda mais aqui em casa, né? Vocês já sabem como funciona. Mas vamos lá. O Corinthians está classificado para a semifinal da Copa do Brasil e está tentando melhorar ali sua condição de tabela. Tá com o trio Memphis e Yuri Garro de volta. O André Carrilho também voltou nesse último confronto diante do Vitória. Vem de uma vitória, inclusive, né? Fora de casa, no Barradão, que deu uma condição boa de tabela. Então o Corinthians se reagrupando nessa reta final e podendo ter uma arrancada como teve no ano passado, né? Quem sabe, porque não dá para depender da Copa do Brasil, né? Eu até acho que o Corinthians tem grandes chances de avançar diante do Cruzeiro, ainda mais se tiver o seu time titular, tem chances mesmo. A torcida faz um barulho demais, decide em casa, o Cruzeiro... Ok, é bom time, bem treinado, mas mata-mata a gente sabe que as coisas se equilibram. Só que não dá pra você contar com isso, né? Até por ser mata-mata e você não saber muito o que pode acontecer, caso o Corinthians não avance pra final ou chegue na final e não seja campeão, ele não estará na Libertadores do ano que vem se não conquistar isso via brasileiro. Então o Corinthians tem chances, matematicamente. A gente não sabe se vai ser G6, G7, G8. O Corinthians tem que fazer a sua parte pra avançar. O Grêmio está nessa batida. O Grêmio chegou a flertar com o rebaixamento em algum momento, reforçou, melhorou sua condição de tabela, ainda não está totalmente livre, assim, né? Embora acho que essa vitória diante do Juventude dê uma acalmada nos ânimos. Mas claro, né? O Grêmio vem com uma nova gestão no ano que vem, vai querer, obviamente, chegar pelo menos numa pré-Libertadores. Então, cada um lá tem os seus objetivos, né? Agora, o Corinthians vai ter problemas porque ele tem 3 desfalques certos. O Breno Bidon foi expulso pelo segundo cartão amarelo nesse jogo diante do Vitória e não vai jogar, será desfalque. O mesmo vale para José Martínez e Ranielli. Ambos tomaram o 3º cartão amarelo. E aí, cara, a gente está falando de 3 meio-campistas. 3 jogadores de um mesmo setor. Isso realmente vai trazer uma complicação para o técnico Dorival Júnior. O Martínez, inclusive, quebrou um galhaço como lateral,
substituindo o Mateuzinho, que estava suspenso pelo terceiro cartão. E muita gente imaginou que ele fosse improvisar o Félix Torres, o Charles, ele foi de Martínez e, cara, ele deu conta do recado. Então o Martínez voltando foi utilizado assim, mas agora já volta a desfalcar o time. E o Ranieri, cara, para mim é o principal desfalque, embora o Bidon seja um titular, esteja ajudando, o Ranieri não tem um cara perto do que o Ranieri faz no time. Ele é um xerifão à frente da defesa, não tem um pitbull, assim, um jogador dessa magnitude no elenco para você substituir. Ele resolve muitos problemas defensivos, né? Se o Corinthians chegou, como o Dorival destacou, a 33 jogos sob comando do técnico e em 16 não sofreu gols, muito por conta do Ranieri fixado à frente da defesa. Claro que tem sistema, claro que tem trabalho do Dorival, mas o Ranieri, para mim, ele é peça fundamental nesse sistema. E a ausência dele é bastante sentida. E, cara, eu tô até quebrando a cabeça aqui para entender como o Dorival vai montar esse time. Porque, vamos lá, eu acho que ele vai fixar o Maicon, que está de volta, junto do Mateuzinho. Então, esses são os retornos, né? Cumpriram suspensão. O Maicon como primeiro volante, né? Ele já utilizou o Maicon nessa função, depois ele foi fixado como segundo, depois do Ranieri ter, né, se firmado ali como um primeiro volante, mas agora o Maicon acho que vai ser primeiro volante. Aí você tem o André Carrilho, que começou como titular contra o Vitória, tendo essa semana de trabalho, provavelmente vai começar de novo. Ele é um titular absoluto do time. Bota o Carrilho ali mais pela direita, como segundo homem também, e alinhado com ele vai ter que ser o Charles. Não tem outra alternativa, que até daqui a pouco, né, tá com moral aí, né, fez o gol contra o Vitória, entrou no segundo tempo, tem números super positivos, né, o Charles, ele sempre que participa do jogo, o Corinthians não perde, é uma coisa maluca, assim, né. Então você tem Maicon, Charles, Carrilho e Rodrigo Garro. Imagino eu que esse seja o meio-campo do Corinthians. Claro que a gente vai, durante a semana, esmiuçar de que maneira ele vai trabalhar esse time. Memphis e Yuri no ataque. Então, assim, o Grêmio, né, e falando para mim especificamente, que se cuide, porque eu sempre falo aqui, quando o Corinthians tem o seu trio ofensivo, e ainda mais com o André Carrilho, cara, por mais que você me diga, não, mas eles não jogaram tão bem assim contra o Vitória, cara, o resultado final é de vitória. E eu acho que o Garro e o Memphis até jogaram bem. O Yuri talvez tenha destoado um pouco, mas ainda assim é um artilheiro, né? A gente sabe o que ele pode corresponder. Matheus Bidu na lateral esquerda, dupla de zaga. O André Ramalho tá voltando, entrou no segundo tempo contra o Vitória. Pode ser que ele faça a dupla com o Gustavo Henrique ou ele faça uma linha de 3, né? Com o Choca, o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Aí ele abra os alas Mateuzinho e Matheus Bidu. Aí ele pode tirar um jogador do meio. Aí ele faria 3 meio-campistas. Maicon, Carrilho e Garro. É o meio-campo mais abertinho, né? Mas daria para fazer. Colocando 3 zagueiros com esses 3 meio-campistas e os 2 atacantes. Pode ser também um esboço de escalação. Vamos ver. No gol, tem uma dúvida também. Menos mal que o Felipe Longo tá com uma super moral depois da defesa absurda que ele fez no jogo contra o Vitória, na cabeçada do Renzo lá, em que ele tira com o pé, ela quase que cruzando a linha ali, né? Mas em cima da linha o VAR não encontrou uma imagem que pudesse determinar o gol, e ele tira antes da bola entrar. Tem o chamado paralaxe, né? Que é o lance em que você, num determinado ângulo, pode imaginar que a bola entrou, né? Mas se você pegar ela em cima da linha ali, se tiver um gominho dentro, não entrou. E realmente, independentemente de qualquer coisa, tá? Uma puta defesa. De reflexo, com o pé, ela cruzando a linha, você salva 44 do segundo tempo, o jogo já 1-0 para o Corinthians, ele garante os 3 pontos para o Timão no seu segundo jogo como profissional, com apenas 20 anos, o Felipe Longo. Que bacana, porque agora ele vai ter a chance, pela primeira vez, né? Se o Hugo não voltar, de jogar diante da torcida, na Neoquímica Arena. Olha que bacana. Porque contra o Santos ele jogou na Vila Belmiro e depois, agora, ele jogou no Barradão contra o Vitória. O Hugo ainda está com essa luxação no ombro e a gente vai descobrir durante a semana se ele vai treinar ou não, para saber se o Longo segue no gol ou se volta o Hugo Souza. Vamos aguardar. Então é isso em termos de time, né? Durante a semana a gente vai trabalhar melhor essa escalação do Dorival, visando esse confronto diante do Grêmio. Agora, eu preciso falar com vocês sobre os movimentos políticos e de bastidores que estão acontecendo no clube.
O presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, ele apresentou o anteprojeto da reforma estatutária. É um anteprojeto com muitos detalhes, em que a gente ficaria aqui... Seria muito técnico eu ficar aqui detalhando para vocês tudo o que aconteceu nessa explanação do Tuma. Eu não concordo com muitas coisas que ele falou na sua explanação, como, por exemplo, na discussão da SAF, ele entender que o futebol, quando ele deve, quem paga muitas vezes as contas é o clube associativo. E que se não fosse o clube, o futebol, mais ou menos ele disse isso, não existiria. Quando a gente sabe que é o contrário. O futebol é a razão de ser do clube. A gente sabe que o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, com os seus, digamos, com toda a sua estrutura física, cultural do Parque São Jorge, obviamente é um clube extremamente tradicional e que tem, enfim, todos os seus objetivos, as suas metas, a sua importância. Mas, vamos lá, né? O clube Corinthians, a razão de ser é o futebol. É a razão de ser de uma das maiores, se não a maior torcida do Brasil, a mais engajada, a torcida, né, que marca a presença, mais de 30 milhões de pessoas. Não como direi isso sem ser ofensivo, não é o time de pádel, que eu nem sei se existe, do Parque São Jorge, que faz isso. É o futsal em alguns momentos, é o basquete, porque o esporte está entranhado no clube, mas não é o cidadão lá que cuida das piscinas que leva 30 milhões no estádio para torcer por ele ali. Isso, limpou bem a piscina. Não, desculpa, é o futebol. O futebol é a razão de ser do clube. Então, o Tuma, ele representa, enfim, uma velha guarda, né, com pensamentos ultrapassados muitas vezes. Mas, nesse anteprojeto da reforma estatutária, que prevê a participação do associado com não 5 anos, mas 4 anos de sócio, né, com mensalidade em dia, para poder participar das eleições presidenciais, para poder definir mais os rumos do clube, que é uma briga antiga. Tem várias questões dentro dessa reforma do Estatuto que precisa acontecer para ontem e que vai ser colocado numa Assembleia do Conselho em novembro e depois em dezembro no pátio, né, para o associado, enfim, definir por essa reforma do Estatuto. Um dos itens é justamente a abertura para um processo de SAF. Vocês sabem que nesta terça-feira existe a apresentação do projeto da SAFiel, que é uma idealização de algumas pessoas, né, para que a SAF entre no Corinthians. Vai ser uma apresentação no Museu do Futebol e a gente vai ter mais detalhes sobre isso. E eu já prometi para vocês, eu vou trazer um dos representantes da SAFiel para destrinchar mais o assunto aqui no canal, tá? É uma promessa minha. Mas nesse anteprojeto da reforma estatutária, ela prevê que exista a possibilidade de SAF, mas com alguns poréns, algumas vírgulas. Dos mais importantes, para a gente colocar aqui, que até vai ao encontro, pelo menos na minha visão, preliminarmente, do que a SAFiel pretende, é de que não haja um dono, um investidor, um soberano, um John Textor, tá? Que não seja dessa maneira a SAF. E que digamos, a vontade maior ainda seja do clube associativo, tá? Então, a SAF ela é permitida ao Corinthians desde que você não tenha um investidor soberano. Então, foi dessa maneira que o Tuma destrinchou o processo. Até para eu não trazer informação mais equivocada aqui, né? O controle majoritário permaneceria na mão dos associados, tá? Essa análise da transformação do Corinthians em SAF, ela tem que passar pelo Conselho de Orientação, o CORE, e isso como recomendação, tá? Não como determinação, como recomendação do CORE, e aprovação aí sim no Conselho Deliberativo com voto favorável de 2/3 dos conselheiros votantes. Também é necessário que todo esse projeto passe por uma auditoria independente para entender o que acontece, quem são as pessoas e tudo mais.
Aqui acho que não vejo nenhum problema, né, para que haja uma verificação detalhada da situação contábil, administrativa, jurídica, patrimonial, tudo o que acontece em relação a esses investidores. Aí depois que houver a aprovação no Conselho e realização de auditoria, aí sim esse projeto seria submetido a uma Assembleia Geral com o quórum necessário, obrigatório, de 2/3 dos associados votantes, para definir se o Corinthians pode virar uma SAF ou não. Tá? Então, são alguns detalhes de que o Corinthians precisa ter 51% do capital social dessa sociedade empresária que assuma a SAF. É uma questão um pouco mais técnica, mais delicada, mas a gente vai ser obrigado a entender isso nos próximos dias, nos próximos meses, porque eu entendo que esse é um primeiro passo, meio que de formiguinha, mas é um primeiro passo. Porque sem a reforma do estatuto, sem a possibilidade de abrir para a SAF, seja a Safiel ou qualquer outro investidor, o Ronaldo Fenômeno, que chegasse para, sei lá, comprar o Corinthians, ele não poderia fazer isso. Dependia disso aqui. Então esse é um primeiro movimento que caminha em direção a uma possibilidade de uma SAF. Ainda é um movimento mínimo, mas necessário e interessante, porque abre a discussão. E eu acho que quando a gente tem um modelo de SAF no Brasil, a gente já viu que tem vários modelos. Alguns são bem-sucedidos, inclusive desportivamente, mas não necessariamente econômicos. O caso do Botafogo, por exemplo. Se amanhã depois o John Textor sai, eu não sei o que será do Botafogo, que já vive nesse segundo ano pós-conquistas, né, um ano completamente diferente do que foi no primeiro. Porque ele tem um jeito de administrar e ele tem outras empresas e ele tem outros problemas. Então, assim, eu não sei se esse é o modelo a ser seguido. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro é um dono. Um cara que vai lá, bota dinheiro, contrata quem ele quiser, manda o jogador embora, faz o que ele quiser. Se ele quiser manter o técnico, ele mantém. Se ele quiser mandar embora, ele manda. É ele, é uma pessoa. E esse é o modelo ideal? Acho que o Cruzeiro vai colher frutos dos investimentos em algum momento. Tanto que está aí, disputando o título brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, depois de ter amargado 3 anos na Série B. Você tem resultado desportivo muitas vezes imediato, mas é a solução? O Flamengo não é uma SAF, o Palmeiras não é uma SAF, embora tenha investimentos de empresas aí nos anos recentes. O Bahia é uma SAF, e nesse ponto, para mim, é um pouco mais consistente, que acho que a gente vai ver o Bahia protagonista nos próximos anos, porque aí tem um grande grupo por trás, que é o Grupo City. Então você tem vários modelos, e a gente vai entender, a partir de agora, qual o modelo necessário para o Corinthians, se é a Safiel, se é um outro investidor, dentro desse modelo que será, imagino eu, aprovado na reforma do Estatuto, de você não ter um dono, mas ter, digamos, né, o maior controle ainda do clube associativo. O meu medo é que o sistema ele siga mandando. Então, por isso que a gente tem que entender direitinho o que vem pela frente. O que vocês acham? Vocês estão empolgados? Vocês acham que vai rolar essa história de SAF no Corinthians? Seria a solução? A dívida está batendo índices incalculáveis, impagáveis, e eu acho que algo precisa ser feito. Se é a SAF, a gente vai descobrir na sequência. Fala, Fiel. A volta de Carrilho amplia leque de opções de Dorival no Corinthians. Recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, o meia André Carrilho surge como mais uma opção para Dorival Júnior no meio-campo do Corinthians. O peruano, inclusive, já foi utilizado pelo treinador no triunfo por 1-0 sobre o Vitória no último sábado, mesmo após passar 2 meses afastados dos gramados. Com o retorno de Carrilho, Dorival passa a contar com uma ampla gama de alternativas para a formação do setor. O peruano se junta a Maicon Martínez, Charles Rian, Breno Bidon e Rodrigo Garro, além de Luiz Gustavo, de apenas 19 anos. O também jovem André Luiz, da mesma idade, vinha se consolidando como peça importante da equipe e garantindo seu espaço no elenco. No entanto, o meio-campista sofreu um entorse no tornozelo direito após o treino do último dia 17 e se tornou desfalque.
Até então, André vinha demonstrando grande potencial desde sua estreia contra o Fluminense. Na sequência, marcou seu primeiro gol como profissional na vitória por 3-0 sobre Mirassol. E mesmo na derrota por 3-1 para o Santos, foi um dos destaques da equipe. Charles, por sua vez, ficou pouco mais de um mês afastado após ser diagnosticado com deficiência de ferro. Recuperado, o volante voltou em grande estilo, foi decisivo no último domingo ao aparecer bem na pequena área e marcar o gol que garantiu o triunfo sobre o Vitória. Já Maicon não atuou na rodada passada por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Mineiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. No entanto, estará novamente à disposição para o duelo diante do Grêmio no domingo. Com resultado positivo, o Corinthians chegou aos 39 pontos e ocupa a 10ª colocação no Brasileirão. A partida contra o tricolor gaúcho acontece às 16 horas de Brasília, na Neoquímica Arena, pela 31ª rodada da competição nacional. Valeu, fiel, tamo junto e vai Corinthians!